Boa noite a todos que nos assistem. É uma grande honra e alegria estarmos hoje aqui neste bate-papo, onde a gente vai estar discutindo, vai estar refletindo, vai estar abordando sobre África, africanidades e quilombolas. Quando a gente fala da África, a gente não está falando de qualquer continente, a gente está falando do continente que tem o maior número de países do mundo, com 54 países. Ao mesmo tempo, o continente que foi explorado desde o século XV até o século XX, tanto de forma econômica, de forma política, e por conta disso é um dos continentes mais pobres, é o continente mais pobre do planeta. E falar de africanidades é falar também da herança cultural, e principalmente nós no Brasil, e especificamente aqui de Mostardas, município que tem 3 comunidades quilombolas, é falar da contribuição da África na formação da cultura brasileira. A África como um elemento fundante, como um elemento essencial para entender a cultura brasileira. E aí eu não poderia deixar de conversar com pessoas, com mulheres aguerridas, que eu tenho orgulho de ter no meu círculo de amizades, a doutora Daiane Moletti, doutora em História pela URGS, e que tem feito aí tem percorrido e trilhado na sua vida acadêmica sobre o litoral negro do Rio Grande do Sul, e a minha amiga das redes de educação ambiental, a Idil Borges, de Cabo Verde, que tem aí uma perspectiva mais socioambiental e também, estando em África, dará uma contribuição aí gigantesca nessa nossa reflexão. Bom, para iniciar essa conversa, eu aqui em Mostardas, sou natural de Mostardas, quilombola dos Teixeiras, doutor em políticas públicas e educador ambiental, biólogo, ciente do quanto a questão da negritude, a questão do reconhecimento, a questão do pertencimento importam não somente nas nossas formações pessoais, mas devem trilhar as nossas vidas. Quando a gente fala de quilombo, a gente está falando de resistência, está falando de ancestralidade, de pertencimento, de autodeterminação, de grupos étnicos e parentescos que se entendem coletivamente como parte de uma comunidade, mas a gente também precisa compreender como esses processos se estabelecem, né, na relação cotidiana. Neste aspecto, e uma das questões que me provocaram a fazer esse bate-papo foi o que nós, de fato, conhecemos da nossa história e o que nós conhecemos de África. E que relações podemos estabelecer? Que conexões podemos estabelecer? Então, para iniciar a nossa conversa, eu queria começar ouvindo a Idil e, primeiro, que você se apresentasse, né? E falasse um pouco da sua realidade em Cabo Verde, da sua realidade de alguém que está em África, mas também alguém que conhece um pouco o Brasil, teve boas conexões aqui no Brasil, e a partir disso pudesse nos traçar um início de conversa no sentido da perspectiva alguém que é de África, mas que também conhece o Brasil, também tem uma relação com o nosso país. Então, eu queria, primeiro, te agradecer pela tua disponibilidade, né? E queria te ouvir um pouco, então. Eu sou Heidi Borges, sou de Cabo Verde. Eu é que agradeço estar, fazer parte deste grupo de Paraiá, que eu não conhecia, e do Nelson também, um conterrâneo do meu próprio continente. Eu é que agradeço estar neste espaço, de parte deste bate-papo. Já está cortando para mim, eu não sei se vocês estão recebendo, eu não estou recebendo a fala. A Edil, acho que está cortando um pouco, pode repetir novamente? Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar de novo. Eu sou a Heidi Borges, sou de Cabo Verde. Tá bom? Tá bom? Sim, sim. Sou de Cabo Verde
Eu é que agradeço a oportunidade de fazer parte deste grupo de papo para discutirmos essas questões num momento tão quente para toda essa problemática que o Jorge quer trazer aqui para a gente falar e começar a me identificar. Sou formada em Geografia e em Ciências de Educação. Tenho um mestrado em Gestão e Auditoria Ambiental e iniciei um doutoramento em Espanha, o qual não terminei. Cheguei a trabalhar na Universidade de Cabo Verde, no Ministério da Educação, mas agora só faço consultoria. Eu sou uma consultora independente, essa é a minha posição atual. A minha trajetória relativamente à educação ambiental, que foi essa que me levou ao Brasil. A minha relação com o pessoal do Brasil começou porque eu fazia parte, nos anos 90, de um grupo que fazia educação ambiental, mesmo antes da Rio 92. E porque eu, apesar de ser africana, mas sou uma africana insular. Eu não estou no continente. Eu sou ilhéu, estou em frente ao maior deserto quente do mundo, o Saara, que já ouviram falar com certeza, e foi por causa desse deserto quente que existe um conjunto de países que se chama Sahel. Sahel é uma palavra de origem árabe que significa porta para o deserto, e que fazem parte de um grupo de países quentes, de clima quente, onde não chove, como tal, sofremos muito com a seca e a desertificação. E, na sequência disso, criou-se um programa de educação ambiental um pouco até, diria, primário, prematuro, relativamente à educação ambiental, quando surgiu. Quando nós iniciamos a educação, ainda nos finais da década de 80, início de 90, nós falávamos muito em educação ambiental de forma estruturada nas escolas. Então, nós iniciamos esse programa que fazia parte de um conjunto de 8 países que estão na porta do deserto. Chama, portanto, o Sahel. Foi daí a minha trajetória com a educação ambiental e de lá foi um passo para relacionar com o pessoal do Brasil nessa área. Eu não sei se ela está entendendo tudo que eu... Se a minha fala chega corretamente. Jorge, eu acho... Está cortando toda a fala. É isso, estou a ver. Mas estou a ouvir direito, eu acho que... Não sei, a transmissão aqui está boa. Eu é que não chego lá corretamente, é isso? Desde o começo? Voltar atrás? Para voltar mim. atrás? É. E você, Jorge, você me escuta bem? Eu não estou a ouvir o Jorge, porque está com o som cortado. Eu retomo Eu de novo. estou conseguindo escutar. Conseguiu escutar aí, Daiane? Sim, está cortando um pouco também, mas eu consegui compreender o que ela falou, mas está cortando, de fato. Eu acredito que seja um pouco do sinal da internet, mas, assim, eu consegui perceber um pouco. Eu vou dar uma olhada aqui na transmissão do Facebook para ver como é que está, para ver se o pessoal está conseguindo entender. Também. Mas eu consegui entender um pouco. Eu acredito que esse é um dos desafios também que a gente tem hoje, que é a questão da própria conectividade. A gente está vivendo, nesse período da pandemia, essa questão da digitalização, do trabalho remoto. Mas antes disso, a gente tem que falar da democratização do acesso à internet. A gente não tem uma boa condição de sinal, e você está dando exemplo disso. O Nelson, que ia participar conosco hoje, ele não teve condições de participar justamente por isso, pela dificuldade de acesso de rede, né? Mas vamos continuar tentando aqui, mas de certa forma deu para te entender, Edil. E agora eu queria ouvir um pouco da Daiane, um pouco também uma apresentação e um pouco do trabalho que ela tem desenvolvido, mas principalmente, assim, falar um pouco dessa tua trajetória, Daiane, e o que te levou a chegar no litoral negro do Rio Grande do Sul?
Olá, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Redil. Boa noite, Luciana. Vou tentar falar devagar, que eu falo um pouco rápido às vezes. Tudo bem para quem está nos assistindo? Bom, eu sou Daiane, eu falo aqui de Pelotas, extremo sul do Rio Grande do Sul. Eu sou historiadora, defendi meu doutorado no ano de 2018, já estou um pouco perdida, e também sou técnica da Universidade Federal de Pelotas, como ingresso como cotista racial. A minha história começa estudando sobre a história do povo negro, ainda lá quando eu estava na FURG, buscando entender um pouco algumas questões referentes a prisões de escravos marinheiros. Logo depois que eu acabei a minha graduação em História, eu fui ser assistente da professora Márcia no relatório sócio-histórico e antropológico da comunidade do Limoeiro, que é próxima, né, de Mostardas, fica no município de Palmares do Sul. E foi um novo momento, assim, que marcou muito na minha vida, né, por duas razões. Até então, eu só tinha pesquisado documentos escritos, né, então eu trabalhava com registros de prisões, com alguns ofícios, e não sabia o que tinha acontecido com aqueles personagens que eu tinha pesquisado. Quando eu cheguei no Quilombo, era uma outra experiência, né? Porque eu estava conhecendo pessoas que queriam saber o seu passado. E, ao mesmo tempo, houve uma conexão com a minha história também, porque os meus pais, eles são de zona rural, são de Piratini, que é um município próximo aqui de Pelotas, e eu tinha escutado várias histórias, né? Porque eles residiam numa zona rural, né? Não são quilombolas, mas eles tinham muitas experiências enquanto camponeses negros, né? Bailes separados, histórias de meninas que iam trabalhar muito cedo na casa né, dos patrões ricos, brancos, né? E quando eu comecei a escutar isso dos quilombolas, acendeu uma luz, assim, que eu pensei, gente, quanta coisa que eu perdi da história da minha família, porque quando jovem a gente acha sempre que a história, né, não é importante, né, que os mais velhos falam demais coisas que não nos interessam. Então houve uma conexão muito grande de querer estudar e de querer saber, de um lado, a história dos quilombolas, porque é uma área que não tem quase estudos na área de história, né, a gente tem várias pesquisas de antropólogos, tem pesquisas sobre desenvolvimento rural, mas de história tinha poucas pesquisas. Quando eu tive lá em Palmares, que foi no ano de 2008, eu conheci Casca. E depois, uma outra viagem, em Teixeiras. E das comunidades, né, desse litoral, Teixeiras é a comunidade que tem menos estudos, né? Das que eu conheci, né? Porque nesse litoral negro que eu tô falando, né? O que é esse litoral negro primeiro, né? Só para poder falar. Foi um termo que eu estou utilizando para perceber a questão territorial, física e também simbólica, né? Por quê? Porque é uma estreita faixa de terras entre a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico, tá? E que até a década de 1980 era pertencente basicamente, acho que quase todas as terras, a um município só, que era São José do Norte. Então, esse litoral, ele tem intensas redes de parentescos, de solidariedades, de pessoas negras, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito, né, de uma questão que é muito presente ainda, e há pouco eu vi o perfil do Jorge, né, que estava lá, né, Mostardas Afro-Açoriana, a gente tem muito do discurso que da presença de imigrantes europeus, né? A ideia de uma democracia pastoril, que aqui não teve muitos escravos, que aqueles que tinham andavam cavalgando pelos pampas, né? Embora tenha, né, muitas pesquisas que apontam, né, toda a presença, a contribuição, a efetiva construção do Rio Grande do Sul, né? Então, esse litoral negro, portanto, ele me chamou muita atenção, né? Ou seja, que tem poucos estudos e tem muita história, porque ele surge lá no século XIX, né, no caso de Teixeiras, a origem territorial é na primeira metade do século XIX, então é muito longevo, né?
tem muitas histórias para serem contadas e que eu não dei conta, né? Mas o que eu fiz na tese, portanto, foi conseguir articular esse litoral, né? Percebendo Teixeiras, Casca, Capororocas e o Limoeiro. Do século XIX ao tempo presente, né? Claro que eu não vou trabalhar com todas as comunidades, né, no mesmo período, né? Eu vou trabalhando algumas temáticas, mas a ideia é perceber de que maneira que esse campesinato negro, essas quilombolas que hoje eles estão lá, eles surgem, as terras, né? Esses laços, ainda na primeira metade do século XIX e que resistem até a atualidade, né? Então, percebendo redes de parentesco, as redes de solidariedade, a fé em Nossa Senhora do Rosário, que a gente pode pensar, né, na conexão, né, portanto, com a África, né, em todos os momentos, né, porque a gente tem aqui um país, né, que a gente recebeu uma grande quantidade, né, de africanos escravizados, aqui no litoral também, e a gente tem vários elementos que apontam várias redes, né? E aí conseguir perceber, portanto, a partir da fé, a partir da luta pela manutenção da terra, a partir da luta para conseguir ter a sua cultura, né? Então, as benzedeiras, as parteiras, então, uma série de elementos, portanto, que vão costurando esse litoral negro do século XIX até o tempo presente. Eu tenho muita coisa para pesquisar ainda, né? Tu falou em África, eu quero muito continuar pesquisando sobre o ensaio de Nossa Senhora do Rosário, que é um elemento, que é uma manifestação que traz vários elementos, né, da África, Rei Congo, Rainha Ginga, né, algumas palavras que estão presentes em cantigas, a própria fé também, né, que é apontada, né, pelos homens pretos, que esses homens pretos, eles são africanos, então tem muita coisa ainda para pesquisar e que eu quero continuar. Acho que era isso, né? Acho que inicialmente. Obrigado, Daiane. Aidil, eu queria agora que você abordasse um pouco, você que já teve trabalhos aqui no Brasil, já participou de atividades aqui, já teve brasileiros que estiveram em Cabo Verde, principalmente no campo da educação ambiental. Com relação à diáspora africana, essa imigração forçada, e obviamente que isso nos remete também a africanidades. Então eu queria que você fizesse um paralelo de Cabo Verde com o Brasil com relação a africanidades. O que você percebeu de elementos culturais brasileiros presentes na cultura brasileira que te remeteram à África e às africanidades? Eu cheguei a participar de um grupo de trabalho com a população quilombola de Mata Cavalo, em Cuiabá, com Michel Sato. E então, nós trabalhamos uma perspectiva de uma população da cidade velha, que não é uma população quilombola, porque eu vejo assim, relativamente ao continente, nós estamos nas ilhas, mas nós temos a mesma história identitária, digamos assim, vossa, porque a gente veio também. Viemos provavelmente do continente e somos um produto de miscigenação. Mistura do europeu com, aliás, com várias, os judeus safarditas, os europeus e os vários grupos africanos. Mas os nossos grupos africanos são principalmente os grupos da África Ocidental. Nós não temos aquelas misturas que vocês têm muito mais abaixo. Nós só estamos aqui com os mandingas, os grupos étnicos, grande parte da Guiné-Bissau, do Senegal, etc. São esses os nossos grupos étnicos. Mas o que eu vejo, a nossa miscigenação aqui criou uma identidade própria, nossa, africana. Porque eu, como africana, embora não no continente, mas convivo com o continente. Eu tenho muita troca com o continente, vou muitas vezes ao continente, trabalho com gente do continente. O que eu posso ver é que dentro dessa africanidade, dessa diáspora imensa que existe, eu consigo tirar dali duas coisas. A visão identitária é diferente de um para o outro, de um africano. Se o Nelson pudesse participar agora, teria uma grande riqueza
para a gente entender, e o que eu, enquanto eu, africana, penso, e vocês. O que é que eu penso? Eu agora vendo de fora. Do meu ponto de vista, essa identidade africana, principalmente para os não africanos do continente, que eu não estou, que eu não faço parte, eu acho que carregamos uma carga muito pesada e tem a ver, o negro, o africano descendente, carrega uma carga muito pesada e tem a ver com a sua condição de escravo. Principalmente os que foram para as Américas, porque dos 12 milhões de escravos, ou seja, de africanos escravos, sim, que foram na condição de escravo para as Américas, de lá resultou muita coisa, mas dentro dessa riqueza, dessa miscigenação toda, a condição de um indivíduo que veio de uma escravatura sempre se nota com uma carga pesada. E eu estou a dizer isso porque já vivi na Europa. E na Europa, eu conheço muito bem os Estados Unidos. E eu noto isso sempre que quando o africano se vê, há sempre uma questão em que imediatamente vem, é um estereótipo que já está na cabeça das pessoas. Nós, enquanto africanos, que vieram de outros lados, ou os afrodescendentes, no vosso caso concreto, um africano daqui, sempre é um indivíduo que é tido, vê-se nele como o parâmetro fundamental que serve para nos caracterizar é cor da pele. Sempre cor da pele. Essa imagem africana que os outros têm da África. Essa ressignificação de uma África que é sempre visto pela sua cor da pele, o negro africano é aquele que eu sempre tenho que ver, é a cor da pele, mas não estou a ver o envolto, não estou a ver o conteúdo, a essência não conta. O que conta é a cor da pele, o que conta é o aspecto, o que conta é a forma como eu represento, que não devia ser. Esse é um dos aspectos muito importantes que eu vejo, que esse visual sempre sobressai a essência do que é o africano na sua essência, e imediatamente vocês que estão fora da África, eu estou a dizer isso para um afro-americano da América do Norte, eu conheço, já convivia com muitos, e para um afro-americano da América Latina, inclusive do Brasil, que é o melhor eu conheço, acabam por criar, por sua vez, uma visão romântica da África. Vocês têm uma visão muito romântica dessa África, e é quase um sonho inatingível, e vem esse continente perfeito, com todas as suas as qualidades que vocês vão vendo, se calhar já não existem em África, mas não é só porque não existe. Não existe porque a carga estereotipada que os outros já têm no continente, a imagem da África que é vendida lá fora é sempre do quê? É da pobreza, da miséria, é do que é feio, é do que é grotesco, é do que não é. Quando, na verdade, se a gente for ver o outro lado, e isso, se calhar, a gente, quando falássemos de territorialidade, eu gostaria de realçar este aspecto, a riqueza que a África levou para o outro mundo é enormíssima. Vocês nem têm a noção dessa riqueza, porque essa riqueza só pode ser vista hoje quando você pega aspectos como a gastronomia, a música, a cultura africana de uma maneira geral, acabou por ficar enraizada em todos os continentes, e é o que hoje alimenta, tornou a cultura do mundo muito melhor, trouxe uma riqueza enormíssima e incomensurável. Se vocês forem para o campo da música, o que vocês encontram do melhor? Esse melhor foi da África. Se forem para a gastronomia, o que vocês encontram do melhor? Eu não estou dizendo que não é só da África, mas da África, principalmente no Brasil, ficou lá bem vincado o que de melhor existe. Se formos para a dança, para todos os outros aspectos, a África levou muito. Essa diáspora fala por si, essa diáspora, ela é muito importante e nós, africanos, infelizmente, nós não vimos assim.
Tanto é que se a gente tivesse essa ideia, essa visão romântica da África, eu, enquanto africana, falo isso, como vocês, afrodescendentes, têm, a gente voltava muito mais para o nosso continente. O africano é um pouco de costas virado para o seu próprio continente. Para qualquer coisa que não lhe corra bem, ele imediatamente tem os olhos postos lá fora. Não se revê no seu próprio continente. Mas isso também tem a ver com outras coisas, com outros constrangimentos que nós temos cá dentro, como, por exemplo, temos a questão da comunicação. Não é fácil comunicar dentro do próprio continente. Só para dizer isso, eu, para ir até ao Camarões, eu preciso ir à Europa para chegar lá. Senão eu tenho que fazer uma volta enorme, eu tenho que passar por muitos constrangimentos e muitas burocracias para chegar via África. Eu levava 2, 3 dias, quando vi a Europa, em poucas horas já faço esse percurso tranquilamente. Portanto, estas são as questões que ainda em África nos pegam e que essa diáspora, como ela deve ser vista agora, com uma visão, porque há toda uma juventude africana que tem uma visão um pouco diferente da minha geração ou da geração muito mais atrás do que a minha. Há agora uma juventude que vê essa África positiva. E essa África positiva que eu quero falar mais à frente, quando a gente entrar no outro capítulo, para não esgotar tudo agora. Muito obrigado, Aidil. Acho que é interessante assim nós aqui no Brasil e principalmente nós negros e negras brasileiros, nós temos que talvez uma grande demanda e uma grande questão que a gente tenha é exatamente fazer esse caminho de volta para a África. Eu, de certa forma, comecei assim a ter um olhar um pouco mais aprofundado sobre o continente, porque é isso, né? Também a melhor forma de conhecer determinadas situações e lugares se dá através das pessoas. E se deu através quando entrei no doutorado, né? E tive um colega africano, Nelson Dju, que lamentavelmente não conseguiu estar hoje conosco por conta do sinal de internet. Foi meu colega de doutorado, então ele esteve aqui em Mostardas também, então conseguiu traçar esse paralelo. Conheceu aqui o perfil das nossas comunidades quilombolas, mas eu queria refletir um pouco contigo, Daiane, com base nessa fala da Aidil, o litoral negro do Rio Grande do Sul, as comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado mais ao sul do Brasil, e esse litoral ele fica no meio do litoral do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um litoral mais ao sul, um litoral mais ao norte, e exatamente no meio, numa faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, que ficam, então, essas comunidades quilombolas. E eu acho que é importante tu traçar um pouco, a partir dos teus estudos e das tuas pesquisas, porque o perfil das comunidades quilombolas do sul do Brasil são um pouco diferentes das demais comunidades do resto do país. Então, falar um pouco disso e também falar um pouco da forma como essas manifestações culturais conseguiram se manter e muitas delas sobreviver ao longo do tempo, né, onde o território, o parentesco e, sobretudo, a identidade com esse território e com esse parentesco conseguiram preservar algumas raízes importantes, né? Então, eu queria que traçasse um pouco essa linha do tempo e, ao mesmo tempo, como é que a gente estabelece um caminho de volta, um caminho em que a gente pudesse conectar essas comunidades com a África e tentar traçar as nossas origens? Então, primeiro eu gostaria de agradecer aos amigos que estão escutando, e em especial, tem vários escutando, mas eu vou agradecer a 2 em especial, a 3, na verdade. A 2 quilombolas de Teixeiras, ao Márcio, né, que muitas vezes fui eu, a mãe, e foi meu filho para ficar na casa, né, dos pais dele. Agradecer as idas e vindas que ele fazia, né, apontando quem, né, que poderia conversar comigo. Agradecer também a Edmara, né, que também é bezedeira, junto com a mãe dela,
a professora Vera Marta, né? Fico muito feliz de poder continuar essa interlocução, né, com todos vocês, e a professora Roseli, né, Lemos, que faz um trabalho muito maravilhoso com as crianças também de Mostardas, em especial com a questão do ensaio, e a todos os outros que estão assistindo também. Como eu falei, esse litoral, né, ele vai surgir, em especial, por onde passava o caminho das tropas, né, que ligava a Laguna à Colônia do Sacramento, né, então, e aí, posteriormente, foi traçado uma estrada chamada Estrada do Inferno, que tem esse nome, né, o Jorge sabe, né, pela difícil locomoção, né, em dias de chuva, muito barro, em dias, né, de sol, muita poeira, então, é um local de difícil acesso, né. Bom, essas comunidades, né, existem 8 comunidades remanescentes quilombolas que estão nesse litoral, né, se a gente considerar de ponta a ponta da lagoa, que estão reconhecidas pela Fundação Palmares, tá? Eu vou pesquisar 4 delas, né? Algumas delas existem pouquíssimos apontamentos, né, da parte específica sobre território, né? A comunidade que é mais pesquisada é Casca, né? Porque há mais estudos, né, sobre ela, aí depois um pouco, né, do Limoeiro, e aí quase nada das outras, né? Então, de Teixeiras, eu tive que me debruçar, tive que fazer várias entrevistas, pesquisar vários arquivos. Essas comunidades, né, que eu consegui mapear, aí a gente tem que falar um pouco do conceito de quilombo. Por quê? Porque elas são comunidades que elas surgem a partir da conquista de terras e da conquista de liberdade ainda na primeira metade do século XIX, como o caso de Teixeiras, que são 3 testamentos de 3 irmãos solteiros, que vão deixar lá registrado um quinhão de terras, né, tudo muito impreciso, acho que já muito bem intencionado, né, porque numa tentativa também de doar terra, mas não colocar muito limite, né, então isso vai facilitar depois perder as terras ao longo dos séculos, né. Então, são 3 irmãos, no caso de Teixeiras, brancos, que são descendentes de portugueses, que vão deixar, então, para um grupo, um núcleo de ex-escravizados, né, um quinhão de terras. Então, são grupos que já na senzala têm parentescos, né, então, por exemplo, tem africanos que casam na senzala e que depois começam a estender as redes familiares para outras senzalas e para outros grupos de libertos, né? No caso de Casca, é uma viúva que vai deixar as terras, que é a Quitéria Pereira do Nascimento, que deixa também um campo da Lagoa ao Oceano Atlântico. Então, são terras, portanto, que estão registradas em testamento, imprecisos, né? E se a gente for pegar, por exemplo, no caso de Casca, que a doação é lá na primeira metade do século XIX, quando a gente vai pegar um livro de registro paroquial, né, que foi uma obrigatoriedade com a lei de terras, que todos aqueles que tivessem terra tinham que ir registrar, e para ir registrar tinha que pagar. E tem um registro que me chamou muita atenção. Por quê? Porque começava assim: nós escravos que fomos de Quitéria Pereira do Nascimento. Então, os escravizados, que naquele momento eles eram libertos e proprietários de terra, né, eles foram até a paróquia para registrar. Então, esse conhecimento que existia, essa necessidade, o dinheiro para fazer isso, e eles fazem mais. Por quê? Porque eles vão denunciar que até aquele momento eles não tinham recebido a terra que a Quitéria tinha deixado para eles, porque ela não tinha filhos, mas tinha irmãos, tinha sobrinhos, afilhados. Então, toda essa disputa, portanto, né, de núcleos de libertos que conquistam, como eu falei, terras e liberdades e alguns outros bens, com os outros herdeiros também, né, sobrinhos afiliados. Então, a formação de redes de parentesco e de solidariedade, ela foi fundamental para que nessa luta de conseguir manter a terra, eles fossem eficientes, né? Claro que a gente tem várias narrativas que apontam para várias perdas, né? Porque é algo muito difícil, né?
especialmente no caso aqui de Mostardas, aí de Mostardas, a função do arroz. As áreas que até então eram desvalorizadas, com esse cultivo do arroz, a área que é alagadiça ganha um alto valor. Né? Então, com isso, a toda é uma cobiça, portanto, é da vizinhança. Então, a ideia de quilombo, portanto, a gente percebe que são esses grupos, portanto, que surgem ainda no século XIX, a partir de uma conquista desse território e essas redes que vão se espalhando por todo esse litoral. E claro, assim, se for pegar um dado, assim, só para dar uma ilustração, tá? Eu não faço pesquisa quantitativa na minha tese, mas eu peguei, dentre aqueles escravizados que foram libertos, consegui mapear quais as procedências deles, ainda que isso seja um pouco problemático, né? Porque a gente não sabe quem está registrando, né? Que tipo de divisão. Mas para ter uma ideia, dos 30 que eram africanos, a gente tem uma grande maioria, 15 Benguela, e 6 de Angola, então da África Central Atlântica, como é bem recorrente aqui para o Sul, né, como alguns estudos apontam, essa presença desses africanos, portanto, da África Central Atlântica. Bom, e aí a gente pode perceber, né, várias questões presentes, né, tentando fazer essa conexão. E aí, claro, a gente faz essa conexão da África, que existe, por exemplo, é uma questão histórica, existe como que essa história ela vai chegar aqui, né? A partir de uma ideia, a gente pode pensar de um Atlântico Negro também, né? Que é fluido, que vai e aí que volta. As benzedeiras, como eu falei, né? As parteiras, então, por exemplo, no caso aqui de Teixeiras, eu estou falando aqui porque eu fico pensando na tese, né? Mas eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, enfim. A tia Miguela, por exemplo, de Teixeiras, né, que aprendeu a partejar com a mãe, que era africana, e que também benzia. Como eu falei, a fé, né, em Nossa Senhora do Rosário, né, também é algo muito presente, em especial o ensaio de pagamento de promessa, né, de uma ideia, portanto, que a santa aparece na beira da água e que ensina, né, que a um negrinho dançar e cantar sempre que ele precisar, né, então é inicialmente para curar as dores, os castigos físicos, né, e posteriormente também ativado e acionado na atualidade, né, então existem vários elementos presentes, eu acho, né, a gente poderia traçar vários, mas como eu falei, eu ainda preciso estudar mais também sobre isso, porque é algo que, sobre o ensaio de pagamento de promessas, depois, se tiver tempo, a gente pode falar, eu acho que existe um leque de possibilidades, existe poucos estudos, quase nenhum, né? Acho que existe, da Andrea Witt também, que é um baita estudo, que é sobre Teixeiras, da Janaína Lobo, que é uma antropóloga, mas existe muito ainda a pesquisar, né, da parte histórica, né, que é a parte que me interessa. Muito obrigado, Daiane. Uma das questões que a gente tem se dedicado a fazer aqui em Mostardas, e aí a Daiane, o João Dornelles também, que fez uma dissertação sobre a comunidade quilombola do Beco dos Colodianos, é devolver o conhecimento da academia para as comunidades. Eu acho que esse conhecimento ele deve servir para aprimorar as políticas públicas no âmbito municipal, mas também ter uma devolução para a comunidade, que a comunidade possa se apropriar desse conhecimento produzido a partir dela. Quando a gente fala em quilombo, a gente sempre se remete à ideia de liberdade. Liberdade sempre permeou a luta quilombola, a resistência quilombola. E eu queria, então, Aidil, que tu falasse um pouco agora de Cabo Verde, no sentido de que é um país da década de 70, é um país que se libertou há muito pouco tempo de Portugal. Como é que é isso? Como é que é ser um país tão jovem, né, no ponto de vista da sua institucionalidade, e como é que se constrói essa democracia no ponto de vista das relações, no ponto de vista da regionalidade, ou seja, é um país insular, são ilhas, então é uma complexidade. Eu queria que tu tratasse um pouco disso. No caso de costumamos dizer agora, no caso de Cabo Verde,
costumamos dizer, é um país atípico, porque foi uma nação antes mesmo de ser um Estado. A identidade crioula cabo-verdiana, ela foi, desde o século, já começou no século XVII com uma imigração. Um país que não era independente, que era uma colônia, por causa da fome e da seca, imigrou-se para os Estados Unidos. Criou a sua própria comunidade nos Estados Unidos, desde o século XVII, que manteve até agora. Há um cordão umbilical muito forte entre Cabo Verde e Estados Unidos, e a comunidade cabo-verdiana que viveu nos Estados Unidos. Mas por ter uma diáspora imensa, por terem sempre tentado sobreviver num clima bastante adverso, e então nunca foi sempre considerado uma nação antes de ser um Estado independente. A independência só aconteceu em 1975, é verdade, mas, por exemplo, quando o Brasil tomou a independência, os grupos de nativistas, houve grupos que tentaram também pedir a independência de Cabo Verde e dizer ou queremos a independência de Portugal ou então queremos ficar com o Brasil. Portanto, sempre tivemos esse espírito de liberdade, de não estar preso, de ter uma identidade própria, de lutas, também vivemos num território bastante diverso. Vocês conseguem imaginar um país que é capaz de, num ano, chover 5 dias, uma semana ou até menos. Pode-se perguntar como é que as pessoas sobrevivem. Mas, olha, sobrevivem. Conseguem sobreviver. Reinventar o próprio país, mas conseguem sobreviver. E então, voltando agora a uma questão como a Daniela foi falando de muita coisa que eu gostaria de interferir, não sei se posso, para rebater um bocado o que ela disse, algumas coisas dos quilombolas que eu nunca tinha estudado a fundo, mas cada vez me apaixono, porque há duas coisas que eu cheguei à conclusão de que existem nos quilombolas relativamente, ou seja, nos territórios dos quilombolas, que tem uma grande importância para a África. E é uma coisa que é nova, mas que valia a pena retomar agora para refazer. Primeiro, eu acho que a maior riqueza africana ficou conservada nos quilombos, muito mais do que em África, muito mais do que no continente africano. Por que eu digo isso? Independentemente da música, etc., porque isto é verdade que foi, portanto, as culturas foram se misturando, foram se miscigenizando e foram também ressignificando e transformando em outras coisas. Mas foram sempre ficando com as marcas, as pegadas do seu passado, mas evoluíram positivamente. Mas uma das coisas que me chama a atenção, que eu agora falando, enquanto a Daiane está a falar, chamou a atenção para lembrar de uma história que eu ouvi nos anos 90, que é muito interessante entender o que se passa no continente africano em relação às populações dos quilombos. Que é o seguinte, nos anos 90, não sei se era um historiador, mas um pesquisador brasileiro, negro, veio até Lagos, na Nigéria. Não sei se era para continuar a sua pesquisa com as universidades, mas o que eu sei é que ele veio e trouxe alguns filmes na bagagem dele, alguma manifestação cultural deve ser da população quilombola. Mas quando ele entrou aqui, às vezes no próprio continente africano, as pessoas não gostavam muito de ver câmaras. Sempre, esta é uma das questões que não sei se tem ainda com tanto fervor, porque hoje em dia também é nisso a democratização. Hoje em dia todo mundo tem a sua câmara, todo mundo pode filmar, pode fazer. Mas até uns anos atrás, eu me lembro, por exemplo, na Guiné-Bissau era proibido filmar ou tirar fotografias de determinadas coisas, assim como em outros países africanos. Mas o que aconteceu com esse pesquisador brasileiro? Ele veio com o seu saco, uma mala, onde ele tinha a câmara de filmar, tinha as coisas.
E ao passar na polícia, em Lagos, na Nigéria, disseram que ele não podia passar, pegaram as coisas do homem, pegaram a câmera e tudo, os filmes, as coisas que ele tinha lá. Ele disse que não era nada, ele era um pesquisador, eram as coisas que ele tinha. Mas o homem estava até em maus lençóis por causa das coisas que ele tinha lá. Mas quando meteram o tape dele, acho que viram aquelas manifestações, os candomblés, aquelas coisas, começaram a ver e começaram a ficar entusiasmados, mas não estavam a entender exatamente o que a população estava a dizer. Porque já se perdeu aqui. Lá eles já não sabiam, tinham a noção, ouviam as coisas, meio familiarizadas, mas não estavam lá. E começaram a perguntar ao homem, mas de onde trouxe isso? Quem é você? Onde você encontrou tudo isso, etc. Ele disse, não, isso é do meu povo e tal. O homem já foi tratado como um herói. Disseram, não, pode passar na polícia, mas não só, tem que nos explicar isso, tem que... Então, agora que a Daiane estava a falar e que eu vi, são histórias que ficaram lá atrás, quase 5 séculos depois, nos quilombos, a população quilombola foi cultivando, foi tratando com carinho, foi um veículo foi transmitindo, foi passando de geração em geração, mas que agora já se perdeu aqui. Não é genuína, não existe isso, tal como ela é na realidade, ou como vocês podem retratar lá nos terreiros dos candomblé, essas coisas, tal como elas existem. Um Yoruba da Nigéria não entende, não sabe essa língua dessa maneira, não sabe, porque há uma evolução, a língua evoluiu, as pessoas se evoluíram, tudo se evoluiu, mas lá no Quilombo ele manteve assim, intacto. E esta é uma riqueza que agora falando, essa volta, então, o que alguns africanos até falam muito, o back to the roots, né? Voltar, trazer às origens o que já foi daqui. Esse momento, sim, é que agora é o repensar. Como é que nós podemos fazer isso para retrazer o que já foi africano, que saiu daqui, foi até lá, mas que aqui já não existe porque se evoluiu e já não está nos mesmos termos em que foi, mas que lá na população quilombola manteve-se com seus traços ancestrais, com aquela riqueza genuína que pode ser retrazida por aqui de novo, mas nesse momento o nosso grande questionamento com toda a diáspora africana que pensa os afrodescendentes falam nesse trazer esse saber, mas esse como, a discussão vai estar à volta, em torno desse. Como voltar às origens, como voltar na estrada, fazer o percurso inverso para chegar aqui e trazer essa riqueza e partilhar para enriquecer a cultura africana, que já foi, mas que é um contributo que vem depois de ter perdido aqui o seu espaço, reganhar tal como ela é. Mesmo as populações mais antigas, mais ancestrais, se calhar pouco, porque vão morrendo, não vão deixando. Porque, por outro lado, o que falhou também para o continente africano, até certo ponto, esta é uma crítica que eu pessoalmente até tenho, a educação. A educação falhou aqui. A aposta do próximo continente, nesse próximo milênio do continente africano, tem que ser na educação. Tanto é que nós estamos agora em desvantagem, porque nos anos 60, alguns países que depois passaram a ser os tais gigantes asiáticos, o caso da Coreia do Sul, do Vietnã, que são hoje países com certa performance da Índia, tinham PIBs inferiores à Nigéria, ao Ghana, à Costa do Marfim, ao Camarões ou ao Quênia. Hoje, nós não comparamos, nem podemos estar em pé de comparação nem de igualdade com eles, porque eles tiveram uma aposta muito forte na educação. E isso fez toda a diferença para esses países relativamente ao nosso continente, que acabou por ficar para trás,
a educação ainda o investimento é muito fraco no setor da educação. Muito bem. Bom, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria, mas tem um tema que a gente tem que tratar, um tema que está na agenda mundial nos últimos dias. Como que a gente faz para superar o racismo? Quais seriam os desafios que a gente teria enquanto... Porque eu acho que o racismo está para além de uma questão do negro, mas para uma questão... É um novo pacto civilizatório. A gente precisa de um novo pacto civilizatório. Eu sou biólogo e atuo na área do meio ambiente e atuo com educação ambiental, e quando as pessoas me perguntam como é que a gente preserva o meio ambiente, como é que a gente supera algumas questões importantes que a gente tem do ponto de vista da questão ambiental, eu tenho respondido da seguinte forma: a gente vai conseguir, de fato, respeitar o meio ambiente, respeitar a natureza, se entender parte dessa natureza, quando a gente eliminar as barreiras entre humanos. O primeiro desafio ético que a gente tem enquanto humanidade é nos respeitarmos enquanto seres humanos. Enquanto a cor da pele for uma barreira entre seres humanos, eu acredito que a gente vai ter muita dificuldade, inclusive, de construir uma democracia que seja realmente plena. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem apostado em algumas políticas públicas. Uma delas é a Lei 10.639 de 2003, que trata do ensino da questão da história da África e das populações indígenas no currículo da educação, né? E a gente tem muita dificuldade, e aí talvez passe também por isso, essa dificuldade de implementar essa história na educação passa por nós também nos reconhecermos nessas histórias e entendermos a diversidade dessa história. Assim como você está falando da diversidade que é o continente africano, a gente tem uma diversidade de histórias negras dentro do Brasil, e é muito complexo estabelecer isso em um currículo, então a gente precisa conhecer isso. E esse ano, aqui no país, em julho, vai estar completando 10 anos o Estatuto da Igualdade Racial. A gente tem um estatuto aí desde 2010 que tem tentado aí promover políticas afirmativas, para que o povo negro tenha aí minimamente mais igualdade de oportunidades dentro do Estado brasileiro. Agora, mesmo assim, mesmo com tudo isso, mesmo com essas políticas públicas, o racismo persiste. O racismo é um fantasma que assola a humanidade. Então, eu queria, assim, ouvir um pouco de vocês. Como que a gente faz para colocar o racismo, o enfrentamento ao racismo, de fato na agenda? Como é que a gente faz isso? Então, eu queria começar com a Daiane novamente, depois eu passo para a Edil. A Edil lançou várias questões aí, depois temos que conversar, Edil, porque tem muito, para a gente pensar nessa volta, como se faz, até porque quando chegou aqui também a gente tem pessoas que foram arrancadas esse território, sua família, e tiveram que criar aqui também outros laços, mas enfim, pensando nessa questão do racismo, acho que um dos pontos, acho que tu falasse muito bem quando tu fala de um novo pacto, civilizatório, a gente precisa também reconhecer os nossos privilégios, aqui no Brasil, a gente teve toda uma política de Estado que visava embranquecer a população, acho que a meta, se não me engano, era que nesse ano de 2020 não existissem mais negros, então é uma civilização branca, O Estado falhou, mas ele vem sempre tentando, apagar nossa cultura, apagar também as nossas vidas. É preciso reconhecer, portanto, esses privilégios, Então, essa política de embranquecer, ela fez com que nós negros também tenhamos vários tons de pele, que a gente fala que é do colorismo, tipos de cabelo. Então, é preciso que nós também reconheçamos isso. E, acima disso também, que os brancos, principalmente, eles reconheçam os seus privilégios também, Então, se eu estou falando que eu tenho privilégio, diante de uma pessoa que tem a pele
que é negra, mas que é mais escura que a minha, então os brancos precisam também estar nessa luta, né? Então é preciso reconhecer que a cor da pele, né, que o nosso fenótipo, ele vai determinar, né, algumas vezes, em quem vai ter acesso, onde que nós devemos estar, né? Então, é preciso isso primeiro, né? Que a gente reconheça que existem privilégios e que se abra mão desses privilégios, né? O que negros podem fazer, o que brancos não podem? Bom, negros não podem estar com guarda-chuva na mão porque é confundido, né, com um fuzil, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa discutir, né? E assim, é uma busca, se a gente quer viver numa sociedade democrática, né, antirracista, todos precisam ser antirracista, né? Então, essa questão de cotas, ou questão de falar de racismo, não é somente... não vai interessar somente a nós negros, né? Uma vez eu fui numa palestra, foi a professora Vlamira Albuquerque que falou que toda vez que um negro deixa de se formar, né, de medicina, em direito, é um profissional para a sociedade. É a sociedade que está perdendo, né? Então, quando a gente fala de cotas também, fica muito um assunto, parece que é só nosso, e que do racismo também, mas não, é um assunto que nós precisamos reconhecer os privilégios que temos, e os brancos muito mais ainda também, por quê? Porque na escala, portanto, de cores existe também privilégios, mas os brancos estão no topo, porque esse era o plano do Estado, e o Estado tem muito para fazer, portanto, né? Porque o Estado quis embranquecer, ele nos matou e mata ainda, então por isso a importância de políticas públicas também, a importância da lei, né, 10.639, né? A importância também, né, de algo que o Jorge falou, de que esse conhecimento que nós estamos produzindo dentro de universidades, eles cheguem, portanto, também em outros espaços, né? Então, conseguir também que as pessoas negras, elas conheçam a sua história também, né? Então, saber, por exemplo, que a abolição não foi uma dádiva da Princesa Isabel, que nós estávamos lá também lutando, né? Que a gente possa conhecer a nossa história é fundamental. Infelizmente, às vezes, né, a lei, ela é sempre aplicada em alguns momentos para aqueles professores, né, que são da história, que são negros, né, e sempre em um momento, né, o que a pedagogia do evento, né, de fazer apenas comemorar em um momento, mas a gente precisa discutir isso sempre, em vários espaços, né, e reconhecer os nossos privilégios. É fundamental, eu acho, que a gente reconheça que somos, sim, uma sociedade que é desigual e que é fruto do Estado brasileiro, que quis que assim fosse, quis embranquecer o país. Posso? Eu vejo a questão do racismo e do colorismo. É uma expressão muito usada nos Estados Unidos. É terrível, porque as pessoas pensam, é a cor da pele, como você diz, a Daiane explicou muito bem, o branco está no topo e depois chegam ao ponto de dizer, eu já ouvi pessoas a dizerem assim, você não, você é africana. Uma americana me perguntou se eu era, chamou-me de negra, eu disse, sim, sou negra. Não, mas eu disse que eu era negra, porque lá nos Estados Unidos, aí dá aquela diferença do black e do nigger. Eu disse, não, eu sou negra, eu sou africana, eu sou negra. Ela disse, não, mas você é africana. Mas você não é negra, porque não tem a pele muito escura. Mas isso é terrível, de tal maneira que em alguns países, principalmente na Europa, às vezes você tem dificuldades, enquanto estudante, até para alugar a casa. Se no telefone funciona, mas você vai presencialmente, se a cor é muito escura, já pronto, não tem casa para alugar. Mas eu acho que isso passa pelo menos, por mim, pela identidade. É fortalecer essa identidade africana, dizer, não, ela é uno. As pessoas não existe cores de coloração como arco-íris. Existe uma única raça
e é humana, mais nada. É isso que a gente tem que admitir. Segundo, eu acho que é uma emancipação que o negro precisa ter pela sua inteligência e pelo estudo. Tem que estudar, tem que se afirmar com uma formação, portanto, a educação aqui será a chave. A partir daí, eu terei argumentos fortes para defender, para discutir e marcar a minha posição, o meu posicionamento na sociedade onde eu estou. Não tenho que, as pessoas não têm que me colorir como sou mais clara, sou menos clara, tenho espaço para aqui, este cargo pode me servir porque eu tenho. Não, as pessoas têm que me aceitar porque eu tenho capacidade e competência para estar nesse lugar e mais nada. Eu acho que isto só pode acontecer no momento, no dia em que o negro conseguir ter a sua identidade definida, bem definida, clara e própria de dizer, de afirmar e de assumir como tal. E segundo, tem que vencer esta barreira e este distanciamento pela educação. Para mim, é este o caminho. Porque do resto, eu já passei racismo em vários lugares, em vários momentos. Eu já vivi na Europa, já estudei lá, eu sei como é que é, e eu acho que a única forma de lutar e de diferenciar é até no continente africano também isso acontece. Eu não sei se sabem, eu estou a dizer isso, mas no continente africano também há um outro tipo de racismo que é do outro que se considera mais africano do que o outro que é menos claro. Nem tudo isso é preciso combater. Portanto, há muitos questionamentos aqui que têm que ser, portanto, definida e defendida e esclarecida para as pessoas terem a consciência, quando a ignorância se der espaço ao conhecimento para entender que existe uma única raça e ela é a raça humana, mais nada. Não existe cor, não existem outras barreiras. Obrigada. Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Tem muita gente comentando, tá bem legal. Praticamente aqui todas as comunidades quilombolas de Mostardas estão presentes aqui, o Teixeira, vi gente ali dos Colodianos, de Casca, bem bacana mesmo. Depois eu até recomendo que vocês acompanhem ali o bate-papo, as perguntas, as questões que o pessoal tem colocado, provocou mesmo o debate. Acho que esse era o foco desse bate-papo. Dizer que não vai se esgotar nesse bate-papo, com certeza a gente vai se conectar mais. Eu já tinha conversado com a Idil, já tinha conversado com o Nelson também, que acho extremamente importante a gente conectar o litoral negro com a África. E quem sabe a partir de agora, dessa nossa conversa, a gente comece a construir concretamente caminhos para isso. Né? Daqui a pouco pensar aí diálogos entre estudantes aqui de Mostardas, de Tavares, de São José do Norte, de Palmares, com estudantes de Cabo Verde, com estudantes de Guiné-Bissau, fazer essa troca de experiências, de estabelecer essa troca cultural, esse caminho de volta, né? Então, acho que isso tem sido bem bacana. Então, eu queria passar para a Daiane, para a sua despedida, considerações finais. Primeiro, agradecer o teu convite, Jorge, a oportunidade de poder conhecer também a Idil, que a gente consiga manter, né, novos diálogos também. Eu fiquei lendo ali, vi várias pessoas conhecidas, né, que bom poder ver tantos quilombolas também participando, né, o quanto que muda também, se a gente for pensar, né, do litoral que estava isolado, mas que na internet a gente consegue também se conectar também com a África, né, se conectar com outras pessoas, né, de outras localidades. E eu falo muito na minha pesquisa das redes, né, do quanto que as redes elas foram extremamente essenciais para que hoje existissem as comunidades quilombolas, né. Acho que muito se fala que os negros não são unidos, que são desarticulados, mas a gente tem uma história que é muito marcada pela formação de redes, né? Redes de fé, de solidariedade, de parentescos. Então, a gente precisa sempre estar presente, pensando que é fundamental que essas redes, elas permaneçam, que a gente possa sempre atualizar. Então, é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite para a Luciana, para a Idil, para o Jorge e todos que nos escutaram, né? Nessa noite. Boa noite.
Eu também agradeço a oportunidade de ter estado aqui, de ter falado com você de um tema tão sensível e tão caro para nós que somos, portanto, temos uma identidade comum praticamente, e de poder comunicar com o Brasil, levar daqui e trazer de lá, isso é muito importante, essa troca que começa, que inicia, e eu acho que podemos fazer coisas interessantes, iniciando agora, e quem sabe é o caminho que a gente precisava, ou seja, o ponto de saída para coisas lindas que podem acontecer, essa construção coletiva que podemos vir a fazer no futuro, eu espero. E nós vamos ter um congresso de educação ambiental no próximo ano em Cabo Verde, na ilha de São Vicente. Eu espero que vocês possam participar. Eu gostaria que estivessem cá mesmo para sentir um cheirinho do que é essa África, porque, para quem não conhece a África, as pessoas sempre veem isso como algo de mítico, algo de muito extraordinário, mas todo mundo, porque não é um continente assim, muito aberto a tanto turismo como o resto do mundo, etc., mas realmente tem algo de mágico, de mítico, e quem vem vai querer experimentar e vir mais vezes. Vai valer a pena. Obrigada. Bom, então, muito obrigado, Daiane, muito obrigado, Aidil, muito obrigado, Luciana, por estar fazendo o trabalho de interpretação em língua brasileira de sinais. Agradecer a todos que estiveram na nossa audiência, dizer que essa talvez seja o primeiro passo de uma conexão necessária. Falar de África, africanidades e quilombolas, nada mais é do que fazer um resgate. Talvez seja entender assim o quanto a gente sempre, nós negros, precisamos ter a noção e a dimensão do papel do negro na formação da cultura brasileira, mas a gente precisa entender qual que é a origem da nossa cultura, de onde nós viemos e por que nós viemos. E aí a gente precisa voltar em África. A gente precisa entender a diáspora africana. A gente precisa nos entender como negro. E mais do que nunca, e aí, Daiane, nós que somos pesquisadores, nós que, como a Aidil destacou, o caminho é um só, é a educação, que nos liberta. Hoje, o grande instrumento que nós temos para nos libertarmos é a educação. Agora, a gente precisa também traduzir tudo aquilo que a gente constrói no ponto de vista da academia, trazer isso para as nossas realidades, para transformar as nossas realidades. Eu sempre digo que o conhecimento ele deve estar a serviço da sociedade, a serviço de transformações na sociedade, né? E o racismo ele só vai ser combatido com educação e com transformação da nossa forma de ver e estar no mundo. Eu tenho defendido que sociedades sustentáveis são aquelas em que os sujeitos estabelecem novos pactos, que os sujeitos, para além do espaço em que ocupam, eles se enxerguem como parte de um planeta vivo. Então, é isso que a gente tem que construir. E isso tudo se dá mediado pelo diálogo. O diálogo é essencial para que a gente construa novas possibilidades democráticas. E é isso que a gente tentou hoje estabelecer aqui. Um diálogo entre diferentes campos do conhecimento, de diferentes lugares, mas com uma perspectiva. Todos nós sonhamos com um mundo melhor, com um mundo mais justo, com um mundo mais fraterno, com um mundo onde as pessoas possam conviver independente da cor pele, independente das suas opções, independente de qualquer diferença. Esse é o desafio que todos nós temos. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos assistiram e que a gente mantenha esse canal aberto e vivo de diálogo. Um abraço. Tchau, gente. Vou abrir aqui. Tchau, obrigado, boa Luciana. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa até noite. mais.